Se ainda não o fez, a partir de hoje vai começar a fazê-lo, a olhar com mais atenção para as pedras da calçada, uma a uma. E as suas caminhadas nunca mais serão iguais, garanto-lhe. E não é só pela geometria ou pelos padrões decorativos. Saiba porquê daqui a pouco, no Magazine da Universidade Aberta. Neste programa, Carlos Marques da Silva fala da geodiversidade e da valorização do património geológico e paleontológico. No Fugas, saiba mais sobre a viagem ao Oriente de São Francisco Xavier, na pintura de André Reynoso. Geodiversidade é o conjunto de elementos abióticos, não vivos, geológicos, que constituem a natureza. Fóssil. Os fósseis são vestígios de organismos do passado preservados em contextos geológicos, nas rochas. Rodistas. Os rodistas são um grupo extinto de bivalves que existiu durante o Jurássico Superior e o final do Cretácico, há cerca de 150 a 66 milhões de anos de idade, e sabemos da sua existência porque temos os seus fósseis. Carlos Marques da Silva é geólogo e paleontólogo, é professor auxiliar do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto Dom Luís. E é quem está hoje aqui connosco no Magazine da Universidade Aberta. Muito obrigada, Carlos Marques da Silva, pela sua presença. Ora, muito obrigado pelo vosso convite. O que dizem as pedras da calçada? É quase uma pergunta. Sobretudo, aqueles cubos brancos. O que é que nos dizem? As pedras da calçada e todas as outras pedras, ou como nós referimos em geologia, quando estamos a falar do material e não objeto das rochas, contam-nos histórias muito variadas, nomeadamente a história do planeta Terra e também a história da vida nesse mesmo planeta. E, curiosamente, nessas pedras de calçada nós podemos encontrar aspectos variados de registros da vida no passado da Terra, nomeadamente fósseis. O que é que encontramos em Lisboa, por exemplo, que é onde há muita calçada portuguesa, e sei que faz alguns percursos a apresentar precisamente esses detalhes. Que tipo de fósseis é que encontramos na calçada portuguesa? Na calçada portuguesa encontramos fósseis sobretudo de gastrópodes, ou seja, de búzios marinhos, que viveram há muitos milhões de anos, há mais de 100 milhões de anos, 100, 150 milhões de anos atrás, em ambientes marinhos, em lagunas marinhas de águas quentes, que existiam ou na região de Lisboa ou na região que corresponde hoje em dia ao centro do país. Então esta pedra estava debaixo do mar, é o que me quer dizer? Esta rocha formou-se, exatamente, esta rocha formou-se a partir de sedimentos que se precipitaram num mar quente com cerca de 150 a 180 milhões de anos de idade, ou seja, de idade jurássica, em locais variados daquilo que hoje em dia é o território nacional, sim. Em Lisboa, em específico, Lisboa, o Rossio seria um mar tropical, é o que me quer dizer, mais ou menos. Na região de Lisboa, presumo que na região do Rossio também, o problema é que nós só nos conseguimos referir àqueles locais onde temos registro preservado. No Rossio, propriamente dito, não é um dos locais onde esses materiais estejam expostos à superfície, ou seja, onde aflorem, mas na região de Lisboa, nomeadamente, por exemplo, na região da Terrugem e em todas aquelas zonas circundantes a norte de Lisboa, pois temos vestígios precisamente desses mares tropicais, dessas lagunas tropicais que existiram aqui nesta zona, aqui na zona de Lisboa, em tempos um pouco mais recentes, com cerca de 100 milhões de anos de idade, já de idade cretácica, onde muitos desses organismos viviam, exatamente. E não é só no chão, também nas fachadas de alguns prédios, de alguns edifícios, conseguimos encontrar. Em azulejos, por exemplo? Certíssimo. A cidade, tal como nós a conhecemos, e este é um aspecto que nós normalmente não prestamos atenção, a cidade é moldada pelos aspectos geológicos da região. Por um lado, porque é instalada sobre um contexto geológico, em Lisboa basta pensarmos nas colinas e na posição face ao rio, e por outro lado porque é construída com esses materiais geológicos, sejam aqueles que ocorrem na própria cidade, em pedreiras que eram exploradas antigamente no perímetro daquilo que hoje em dia é a cidade de Lisboa, quer de materiais exóticos trazidos de outros locais. E então, para além das pedras de calçada, nós temos ainda todos os materiais geológicos, as rochas ornamentais utilizadas nas fachadas, onde podem ser vistos aqueles fósseis mais frequentes, são denominados de rodistas, e tratam-se de fósseis de um grupo de bivalves extinto, que existiu entre os finais do Jurássico e
os finais do Cretácico, portanto estamos a falar qualquer coisa como entre 160 a 170 milhões de anos até cerca de 66 milhões de anos, e era um grupo de bivalves que vivia em águas tropicais, que formava recifes. Hoje em dia conhecemos os recifes de corais, na altura os rodistas eram os principais construtores de recifes aqui neste contexto, quando o território nacional estava posicionado a latitudes mais amenas, em contextos de águas bem mais quentes, bem mais agradáveis do nosso ponto de vista, geladas, não é? Exatamente, do que hoje em dia. Fala-se muito da biodiversidade. As pessoas têm a mesma consciência para a geodiversidade, isto é, uma fachada de um edifício é deitada abaixo. Há esse cuidado, já as pessoas estão mais alerta para o que aquela fachada pode conter em termos de história geológica, no caso? Cada vez mais as pessoas estão realmente despertas para o conceito da geodiversidade. Urbana até? Não só em Lisboa, até da geodiversidade urbana. Quando nós nos referimos à geodiversidade, estamos claros a referir-nos à geodiversidade que ocorre em contexto natural, tal como a biodiversidade, referimos primeiramente à biodiversidade que ocorre em contexto natural, mas da mesma maneira que na cidade ocorrem entidades biológicas, árvores, pombos, flores e plantas em jardins, também na cidade ocorrem elementos da geodiversidade que são trazidos para a cidade para a construir, não é? Essas mesmas rochas utilizadas nos materiais de construção. E cada vez as pessoas estão mais despertas para o facto de que a natureza é só uma, tem uma componente geológica e uma componente biológica. E essas duas componentes em conjunto é que realmente formam a natureza. Não é possível encarar, entender e preservar a natureza se olharmos apenas para um aspecto setorial dessa mesma realidade. É preciso ver tudo em conjunto. Eu comecei por falar em Lisboa, até pela graça, porque o professor faz alguns passeios, acompanha algumas pessoas, tenta pô-las a olhar para o chão e para as paredes. Sim. Para lhes mostrar onde estão os fósseis. Exatamente. Essa foi uma ideia que já surgiu aqui em Lisboa há algum tempo, está agora a fazer cerca de 20 anos que esses percursos começaram a ser feitos, numa altura em que eu tinha o meu gabinete no Museu de História Natural, na Rua da Escola Politécnica, e como me deslocava frequentemente até ao Caixo de Sodré, pois vivo na outra margem, na margem sul, depois pelo caminho ia observando. Ia tomando notas. Exatamente, como bom geólogo e como paleontólogo, estava sempre olhando para o chão, para as fachadas, para as rochas, e a pouco fui-me apercebendo que havia um manancial de informação paleontológica, de fósseis variados, num contexto citadino e também associado, lá está, à própria história da cidade. Ou seja, e fez descobertas? Sim, ou tudo o que encontrou já estava à espera de encontrar? Em termos gerais, aquilo que se descobre nas rochas da cidade de Lisboa, nas fachadas de Lisboa, normalmente é aquilo que esperamos. Às vezes há alguns materiais exóticos que são trazidos de outros locais, porque hoje em dia adquire-se rocha exatamente em muitos locais, seja por uma questão de prestígio, uma questão de preço, as mais variadas questões. Descobertas interessantes, eu realizei-as na interface, precisamente, entre a geologia, a geodiversidade e as artes decorativas, por exemplo, quando me apercebi que em algumas das fachadas de azulejos de Lisboa, essas fachadas de azulejos que agora estão tão na moda e que caracterizam tão bem Lisboa, comecei a encontrar realmente a representação desses fósseis, dessas rochas ornamentais, que até àquele momento tinham passado despercebidas, porque, enfim, o cidadão não relacionado com a paleontologia não reconhecia naqueles padrões. Outro valor ao seu exatamente, edifício. não reconhecia naqueles padrões a representação dos fósseis que existe na Pedra Liós, na rocha Liós, a tal rocha com cerca de 100 milhões de anos, que encerra esses mesmos fósseis. Podiam etiquetar as paredes das cidades? Eu espero bem que sim, espero que agora que essa relação entre esses azulejos e a geodiversidade local de Lisboa foi feita, que realmente se dê mais atenção à preservação desses painéis de azulejos, que antes eram um pouquinho menosprezados. Nós, humanos, temos uma certa tendência para negligenciar aquilo que não conhecemos e para não dar valor àquilo que não reconhecemos. E às vezes é só por falta de conhecimento. Exato. Exatamente, olhos que não veem, coração que não sente, e, portanto, se os olhos não reconhecem aqueles padrões, é uma característica intrinsecamente humana, não lhe damos o valor devido. Espero que agora que esses padrões foram reconhecidos e que conseguimos dizer em Lisboa onde é que existem esses painéis de azulejos, que eles
sejam valorizados e preservados. Para além de Lisboa, nós começámos, como dizia há pouco, a falar de Lisboa pelas Pedras da Calçada e pelos tais passeios, mas em que outros sítios de Portugal, em que outras cidades se encontram fósseis com esta... Porque são muito comuns. Em Lisboa encontramos fósseis a cada passo, não é? Um pouco por toda a parte encontramos esses fósseis. Depende muito, claro, do contexto geológico, do enquadramento geológico em que a cidade se encontra. Como disse há pouco, a cidade acaba por crescer muito de acordo com os recursos geológicos e o substrato geológico que tem disponível. Portanto, consoante as cidades, poderá haver mais ou menos fósseis disponíveis. Mas o que acontece é que o Liós da região de Lisboa, por ser uma pedra, mais rico. Por ser uma pedra de aparato, por ser uma pedra nobre, que já era utilizada desde tempos romanos na construção de edifícios mais nobres, mais sérios e mais imponentes. Carrega mais detalhe. Exatamente, e é uma rocha que era muito exportada não só para outras zonas do país, mas inclusive para aqueles locais do mundo onde a presença portuguesa era mais notada. No Brasil, as igrejas barrocas do século XVIII são construídas em Liós da região de Lisboa. E cheias de fósseis. Se calhar as pessoas não se aperceberam e têm os fósseis lá em casa na bancada da cozinha ou na escada dos seus edifícios. Na bancada da cozinha. Exatamente. Já percebeu que a vida de muitas pessoas não vai voltar a ser a mesma depois da conversa de hoje? Sim, é isso mesmo. Muito obrigada, professor Carlos Marques da Silva, pela sua presença no Magazine da Universidade Aberta. A história que as pedras da calçada, os azulejos e outros revestimentos da cidade nos podem revelar. Falámos de fósseis e de geodiversidade na paisagem urbana, mas temos outras sugestões para lhe fazer já a seguir no Fugas. Viagem ao Oriente com São Francisco Xavier, no Museu de São Roque. Estamos na sacristia da Igreja de São Roque, hoje pertence da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas que entre 1553 e 1759 foi pertença da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi uma instituição fundada em 1534 por Inácio de Loyola, em Paris, conjuntamente com mais 6 irmãos, do quais se destacava o português Simão Rodrigues e também Francisco Xavier. Curiosamente, Francisco Xavier será navarro, virá para Lisboa em 1540 e será aqui de Lisboa que partirá para o Oriente e onde passará por diferentes países do Índico. Em 1619, Francisco Xavier será beatificado. Ele, que haveria morrido no início da década de 50 do século XVI, vai rapidamente ser cultado quase como santo súbito pelos jesuítas, mas também pelas comunidades dos portugueses no Oriente. Será de facto uma longa etapa e só no século XVII ele se tornará santo e iremos ter então uma grande propaganda e uma grande promoção de textos, do qual se destaca obviamente em 1614 a peregrinação do Fernão Mendes Pinto, mas também se destaca aqui na sacristia de São Roque, no ano da beatificação de Francisco Xavier, as pinturas de André Reynoso. Ele pintará aqui na sacristia um ciclo pictórico dedicado então à propaganda e promoção de Francisco Xavier, para a sua beatificação em 1619, e este ciclo pictórico remete precisamente para os lugares onde Francisco Xavier esteve no Oriente. Então temos aqui uma panóplia de diferentes lugares, desde a Índia ao Japão, passando pela Malásia, pela atual Indonésia, e que demonstram também o saber do pintor e das comunidades, em particular os contactos entre o Oriente e aqui a metrópole, aqui Portugal, no início do século XVII. É com prazer que estamos a evocar então este quarto centenário. Esperamos por vós que nos venham conhecer também. A Vila de Óbidos recebeu o 7º retiro do doutoramento em Média Arte Digital. Estudantes, professores, convidados e público em geral partilharam um espaço comum de fruição de ideias, experimentação artística e o lançamento de desafios futuros. Com o mote Através da Adversidade, a Caminho das Estrelas, o DEMAD tem sido pioneiro em Portugal, não hesitando em se reinventar e adaptar no sentido de ir cada vez mais ao encontro das aspirações dos seus estudantes. O doutoramento em Média Arte Digital resulta da parceria da Universidade Aberta com a Universidade do Algarve. É um programa pioneiro em Portugal na área do Média Arte Digital.
É a primeira experiência ao nível de doutoramento a funcionar em regime misto, com uma componente presencial e outra de ensino à distância online. No âmbito do projeto europeu Cresting, ocorreu na Sala O Século, do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, em Lisboa, um workshop organizado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde foram discutidas práticas de economia circular no setor público e privado. O projeto, de que a Universidade Aberta é parceira, tem como principal objetivo analisar o impacto e papel da economia circular no desenvolvimento sustentável. A plataforma Aula Aberta oferece em acesso aberto e de forma inteiramente gratuita temas e recursos para uma experiência de aprendizagem online. A Aula Aberta pretende demonstrar as vantagens do ensino à distância através de recursos tecnológicos que permitem aos alunos de qualquer idade, em qualquer parte do mundo, aprender online e sem restrições de horário. Visite a Aula Aberta, conheça os percursos formativos e registre-se gratuitamente para aceder aos conteúdos disponíveis. Estão abertas, até 22 de outubro, as candidaturas ao segundo semestre do primeiro ciclo nas modalidades de acesso específico e maiores de 23 anos. Até 22 de novembro, a Universidade Aberta aceita candidaturas a acesso direto, a reingressos e mudanças de par, instituição e curso, a unidades curriculares isoladas do primeiro ciclo e a formações modulares certificadas. Conheça as vantagens do ensino à distância e informe-se sobre os cursos em oferta no portal da Universidade Aberta. Candidate-se online em portal.uab.pt. A Universidade Aberta é a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Esteja atento e aceda a todas as informações em portal.uab.pt. A Universidade Aberta está em qualquer lugar do mundo, também através das redes sociais. Informe-se, comente e partilhe informações. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou on demand no Play da RTP em rtp.pt. Universidade Aberta, a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa e assim a aproximar mundos deste nosso mundo. Até breve.